todos, amém? Vamos nos colocar em pé em reverência ao nosso Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa primeira oração da noite. Então, coloca sua mão no coração. Eleve sua mente aos céus. Comece a falar para o Senhor. Qual a expectativa da sua vinda aqui hoje, nesta noite? O que você precisa que Deus trabalhe na sua família, que Deus fale com você? Então comece a falar agora com Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado. Eleve a sua voz, fale com Ele. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, muito obrigada, Espírito Santo, por mais uma noite, por mais um dia aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Pai, fala conosco, Espírito Santo, trata com a gente, que a gente saia daqui, ó Deus, diferente da forma que nós entramos, Espírito Santo. Que o Senhor possa, ó Pai, atender às nossas expectativas, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta noite, e desde já nós te agradecemos, te exaltamos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Estou com a garganta bastante ruim, mas os irmãos, eu creio que os irmãos vão estar nos auxiliando e juntos nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém, irmãos? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de um pouco mais das montanhas e vales, desertos e mares. Peço e levo pra perto de ti, e as provações não são maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia, com governo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé, com ousadia, com governo. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levo pra perto de ti,
e as provações não são maiores que Deus e não caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, homem tem fé. Minha vida se revestirá do seu poder, homem tem fé. Com ousadia, com governo sobrenatural, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Você pode declarar isso? Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, com governo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, com governo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Aleluia. As palmas novas, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver.
Ele faz, eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o pelo seu. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em teu viver. O impossível Deus vai fazer. Deus, uma salva de palmas ao nosso Senhor. Pode se assentar. Bom, meus irmãos, nessa noite, nós damos início à série Família. E toda vez que a gente vai falar de família, que é para a igreja estar cheia, irmã Débora, o que acontece? A igreja fica vazia. Por quê? Parece uma coisa, né, que acontece, alguma coisa de não dar certo, do irmão, da irmã vir. Porque é isso que o inimigo quer mesmo. Porque a maior instituição aqui na terra de Deus é a nossa família. E aí, ele tenta tirar isso o tempo todo da nossa vida. Então, eu vejo, né, que hoje está faltando alguns irmãos, algumas irmãs, mas quem está aqui vai receber a palavra em nome de Jesus. Então, hoje é o primeiro dia da série Família. E eu fui buscar o significado de família. Encontrei o seguinte: designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Desempenha um papel fundamental na formação da identidade e nos valores de cada indivíduo. Então, hoje eu poderia falar aqui de muitos assuntos que aborda o termo família. Mas Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês alguns segredos para amar nossa família como Jesus.
Então, grave isso, alguns segredos para amar nossa família como Jesus. E eu acredito que o centro do Evangelho é Jesus. Você acredita nisso também, meus irmãos? Então, sempre que a gente falar em transformação de vida, sempre que a gente falar em mudança, sempre que a gente falar de amor, a gente vai falar de Jesus. A gente pode, né, tem várias referências bíblicas, desde o Antigo e Novo Testamento, de vários personagens, mas o centro, a nossa maior referência, o nosso maior modelo é e sempre será Jesus. Então, eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje, né? Tudo sobre ele, na verdade, porque sempre é tudo sobre ele, mas deste amor. Então, nós vamos ler alguns textos curtos da palavra, vou citar vários, e eu vou começar com 1 João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós estamos falando sobre amar a família, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a Deus, porque Deus é o centro do amor. Deus é essa fonte inesgotável do amor por nós, do amor por tudo que Ele criou. Então, se queremos amar nossa família, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer e ter esse amor como referência. A Bíblia também diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 ao 7, o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É lindo essa passagem, né? Sobre o amor. Eu, particularmente, se eu fosse celebrar um casamento, Camila, com certeza eu traria esse texto para a reflexão do casal. Porque eu acho que aqui, nesses versículos, eles nos ensinam as características principais do amor. Ele ensina tudo aqui para a gente, ó, paciência, bondade, perdão, da gente se colocar no lugar do outro, da gente perseverar como família. E um ambiente amoroso, meus irmãos, é um ambiente que transforma tudo. Um ambiente amoroso, a gente consegue fazer com que a gente seja uma extensão do céu para a nossa casa. Então, se você quer que a sua casa seja a extensão do céu aqui na terra, preze por um lar de amor, por um lar de comunhão, por um lar de harmonia, respeito, empatia. Quando o pastor ele celebra casamento, eu já falei isso em outras pregações minha, e quem já presenciou um casamento dele, que ele fez, ele sempre fala: confirmem para mim, Ludmila e Beng, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Ele fala ou não fala? Então, olha que lindo isso, né? Olha a base do amor que tem nessa frase. Então, o amor, ele é a essência de tudo. Por isso que eu trouxe esse tema, amar a família como Jesus. Ruth Graham, ela é um exemplo de mulher que serviu a Deus fielmente, firmemente. E ela foi esposa, né, considerado um dos maiores evangelistas do mundo, que é Billy Graham. E numa entrevista perguntaram para ela se ela já teve, ao longo das décadas, né, de casamento, de relacionamento com Billy Graham, vontade de separar dele, de divorciar dele. Pensa bem, ela é uma mulher de Deus, gente. Se você conhecer a história dela,
uma mulher de oração, de Deus. Billy Graham também, considerado um dos maiores evangelistas, pregadores. E ela respondeu assim: se eu já tive vontade de me separar de Billy? Nunca. Mas de matá-lo várias vezes. Gente, tem hora que a gente se coloca na situação da dona Ruth, também não se coloca? Os nossos cônjuges são uma bênção, né? São maravilhosos a maior parte do tempo, vamos dizer assim. São agradáveis, são amigos, são companheiros, são incentivadores, mas algumas vezes a gente tem vontade, várias vezes, né? De dizer assim como a Ruth disse. De separar, não. Mas de matar, meu Deus do céu, tem hora que dá vontade de torcer o pescocinho. Por vários motivos. Não adianta olhar para mim com essa cara, pai, porque a mãe tem vontade de matar, você também já teve vontade de matar ela, não é possível? Isso é todo dia eu vejo. Ó, meu pai me julgando assim, ó, tipo, tá falando besteira. Estou falando besteira, a gente está falando o que é real. Só eu tenho vontade e a Ruth Graham? Ninguém aqui teve uma vontade? Ainda bem que a vontade dá e passa, né? Graças a Deus. Porque um não consegue ficar sem o outro, né? Onde tem amor. Mas tem dia que é difícil, irmão. Não é? Por mais que tenha amor. Às vezes o cônjuge irrita. Tipo, não consegue achar nada na geladeira. Não consegue achar uma meia. Sem perguntar tudo pra gente. Homens, né? São assim. A gente é mais esperta para essas coisas. Mas a gente também irrita eles. Muitas vezes ainda. Porque nós somos a dona da razão. E isso é fato, viu, irmãos? Me perdoem, mas para um casamento duradouro também, além do amor, você precisa ouvir a sua esposa, porque a maioria das vezes a gente tem razão. O pastor que fala que quando ele está com alguma dúvida ou ele precisa resolver alguma coisa, ele vem me consultar, mesmo não gostando muito, mesmo a minha opinião não batendo com a dele ali naquele momento, mas consulte a sua esposa, meus irmãos. Não é que a gente é a dona da razão, nem sempre a gente é, mas a gente tem um feeling a mais, vamos dizer assim. Deus nos dá uma capacidade assim de interpretação e de visão maior que a do homem. Não é, irmãs? Bom, e aí eu falando isso, quando a gente casa, são duas pessoas que vêm de família diferente, cultura diferente, hábitos diferentes, enfim, e assim é em todos os lugares. Obviamente que tem vários momentos que a gente pensa diferente, irmã Ruth. Claro, são duas cabeças pensantes. Então, nem sempre vai coincidir alguns pontos, né? Nem sempre a gente vai concordar. E acreditem, não é pecado pensar diferente da outra pessoa. Mas, quando decidimos ser um casal, a gente precisa entrar em acordo, né? Essa, aí, mais uma vez, a base aí do amor, do respeito, de 1 Coríntios, lá que eu li para vocês. Então, são duas cabeças pensantes, a gente pensa diferente, mas, de casal, a gente sempre precisa entrar num acordo. E isso se estende, isso é válido para os nossos filhos, depois vão chegando os agregados, e aí, quando chegam os agregados, penso eu que talvez seja um pouquinho pior, porque daí vem mais uma cultura diferente que está entrando em nosso lar, em nossa casa, não é? Então, é mais uma cabeça que pensa diferente. E aí a gente precisa entrar no acordo. A gente precisa se colocar sempre no lugar do outro. Porque o outro, às vezes, está tendo uma visão, uma ótica que a gente não está vendo. E a gente precisa, às vezes, abranger a nossa mente também para enxergar aquilo que o outro está vendo. E aí, então, a gente se entende, né? E sabe, Jesus, ele nos perdoa, irmãos, todos os dias. Todos os dias, eu e você, com certeza, damos motivo para Deus desistir da gente. Dá ou não dá? Quantas vezes é para a gente acordar? Aliás, todos os dias é para a gente acordar,
agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos vivos mais um dia, vivos, perfeitos, com saúde. Mas o que a gente faz ao contrário disso? A gente já acorda no agito. Aí, se a gente acorda, porque hoje está muito calor, meu Deus do céu, que calor é esse? Já acorda reclamando. Se está chovendo porque está chovendo, vai atrapalhar, eu vou atrasar para eu chegar no serviço. É ou não é assim? Então, todo dia a gente dá motivo para Deus desistir da gente. E toda vez Ele acaba sempre nos perdoando por qualquer erro que a gente faz, qualquer reclamação. Então, o primeiro segredo para amarmos a nossa família como Jesus ama é perdoe como Jesus. Então, vejam que eu dei uma introdução sobre o amor, porque o amor é a base, é o centro de tudo. Tá? O amor é a nossa referência. Mas o primeiro segredo para amarmos nossa família como Jesus ama é perdoe como Jesus. Você pode falar para a pessoa que está aí do seu lado? Perdoe como Jesus. Em Provérbios, capítulo 10, verso 12. Vocês podem ir só tomando nota e depois aí vocês vão verificando em casa, tá? Porque eu vou ler vários. Diz assim, é a segunda parte que eu vou ler, tá? Mas o amor cobre todos os pecados. Repito, olha que lindo isso. O amor cobre ou encobre todos os pecados, todas as ofensas. Então, esse é o amor referência para mim e para você. Nós devemos perdoar a nossa família, apesar dos erros, apesar das limitações, apesar de tudo. Mas essa é a tônica do ministério de Jesus. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, Ele perdoou o tempo todo. O tempo todo Jesus está lá perdoando. Ele perdoou a mulher pecadora, Ele perdoou Judas, Ele perdoou Zaqueu. Até na hora de morrer, Ele perdoou todos que estavam ali. Perdoou o ladrão da cruz. Todos que estavam crucificando, Ele perdoou, porque o que Ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, o perdão é a tônica do ministério de Jesus, nós podemos dizer assim. Né? Vejam que o amor é a base, o perdão, ele é a tônica. E por que não nós não iremos dar o perdão para a nossa família? Todo mundo erra, nós somos falhos o tempo todo. Não falei que o tempo todo a gente está dando motivo para Deus desistir da gente, para a gente entristecer o coração dele. E a gente faz isso com quem está do nosso lado, principalmente com quem está do nosso lado, principalmente com quem está no nosso lar. O tempo todo a gente erra com quem está ali. Porque você concorda que dentro da nossa casa a gente é o que realmente é. Dentro da nossa casa, a gente é a nossa verdadeira essência. Na rua, às vezes, eu posso, sei lá, colocar uma capa, ou nem colocar uma capa, mas ele não convive, a pessoa não convive comigo. Oi, simpática, né? Por que não dentro de casa assim também? Por que não perdoar aqueles que estão dentro da nossa casa? Todo mundo erra, você erra, eu erro. E ninguém é perfeito. E aí eu marquei aqui que a gente não escolhe a família, né? Alguém escolheu? Vocês escolheram? Eu não consegui escolher. Né? Nós não conseguimos escolher a nossa mãe, a nossa família. Quem escolheu a sua família? Então, se você está pensando aí, mas é porque você não conhece como que é lá em casa. Então, quem escolheu a sua família foi Deus. Ele que escolheu a sua família. E Deus, Ele é bom e Ele é perfeito o tempo todo. Se você está nessa família, foi porque Ele escolheu para você. E Ele não erra. Ele sabe o que é melhor para a gente.
Então vamos, do mesmo jeito que Ele está sempre nos perdoando, vamos colocar em prática o perdão na nossa casa todos os dias, seja nos pequenos erros e nos grandes erros também. Então, o primeiro segredo para amarmos a nossa família como Jesus nos ama é perdoar. Amém, irmãos? Jesus é o nosso modelo de amor e de perdão. Mas não somente perdoar como Jesus. Em segundo lugar, a gente precisa valorizar como Jesus. A Bíblia diz nos Salmos 139, verso 13 ao 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você já parou para pensar que Deus tirou um momento para planejar você? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele tirou um momento para criar você. E o salmista diz que o Senhor nos teceu do ventre de nossa mãe. Ele criou a gente dentro do ventre de nossa mãe. Ele separou um tempo para fazer isso conosco. Olha como você é importante para Ele. Olha a nossa importância e o nosso valor para Ele. E por que eu estou falando do valor aqui? Porque esse é o nosso segundo lugar, né, de amar a nossa família, que é valorizar. E a gente dá valor para aquilo que a gente cria. Então, Deus nos criou, nós temos um valor imensurável para Ele. Né? Quando a gente... a mãe limpa a casa e o filho vem e suja, Lívia. A sua mãe já não falou assim para você? Ai, reclama, você está sujando a casa. Por quê? Porque quem limpou foi ela. Então, ela está valorizando aquilo que ela limpou. Quando a gente é mais novo ou com os nossos filhos, né? O filho tem mania de deixar todas as luzes acesas. E o pai vai lá e reclama. Olha essas luzes acesas. Está achando que eu sou o dono, o sócio da CPFL? Meu pai falava isso para a gente. Principalmente no banho, nervo que dava, né? Mas por quê? Porque quem pagava a conta era ele. Então, ele valoriza o dinheiro dele, que é suado, né? Para a gente ganhar, para pagar as contas. Quando a gente tem criança pequena, eles fazem aqueles trabalhinhos de escola, entrega para a gente. Ai da gente se a gente não guardar direitinho. Eles chamam a nossa atenção. Por quê? Porque quem fez, quem criou, foi eles. Então, para eles, aquilo tem valor. Então, do mesmo jeito que nós temos valor para Deus, porque somos criaturas dele, feitura deles, nós também temos que dar a mesma importância e o mesmo valor para a nossa família. Nós precisamos valorizar uns aos outros na nossa família. Rick Warren, ele diz assim em seu livro, Uma Vida com Propósitos. Inclusive, se quem não leu ainda esse livro, fica uma dica aqui para vocês, viu? Uma Vida com Propósitos. É maravilhoso. Rick Warren. Ele diz assim: muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Mesmo que você não tenha sido, o que ele está dizendo aqui, planejado pelo seu pai, desejado pela sua mãe, mesmo que você seja fruto de uma tentativa de aborto, você foi planejado e criado por Deus. Amém? Ele te valoriza e da mesma forma você precisa dar valor aos membros da sua família. Sua família vai ser transformada quando você aprender a valorizar cada membro ali da sua família. Ah, mas pastora, você não sabe como que é o meu filho, como que ele me dá trabalho. Você não é perfeito também.
Então, aprenda a ver as características boas do seu filho. Valorize. Algo de bom todo mundo tem. Então, valorize as coisas boas. Pastora, meu marido, ele é um ogro. Ele só grita comigo, ele só me xinga. E você está fazendo a sua parte? Você está valorizando ele? Ai, mas a minha mulher, meu Deus do céu. Vou falar, viu? Fica só... Mas ela tem outras características além de ficar na sua cabeça? Valorize essas características da sua esposa. Onde tem valorização, tem transformação. A grama do vizinho não é melhor do que a sua. Valorize a sua. Se você acha que a do vizinho está tão mais verde, tão mais bonita, abençoa a sua. Valoriza a sua. Muitas famílias se perdem por coisas tão pequenas, irmãos. Vocês acham que para o divórcio tem que acontecer grandes coisas, grandes problemas, grandes situações? Não. São probleminhas, são coisinhas pequenas que vão acontecendo. A falta de valorização é uma delas. A gente vai deixando atropelar o dia a dia, vai acostumando com a convivência, vai tratando o nosso cônjuge e os nossos filhos de qualquer jeito, porque está ali mesmo. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que valorizar os membros da nossa família. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Ele nos valoriza tanto, como eu disse, nós temos um valor imensurável para Ele. Porque nós somos feituras deles. Comecem a valorizar o seu filho, a sua filha. Comece a profetizar coisas boas na vida deles. Na vida do seu cônjuge. Enfim, na vida de toda a sua família. Nós precisamos criar uma cultura de honra dentro da nossa casa. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês o que a gente faz lá em casa. Não somos perfeitos e estamos em constante aprendizado. Tá? O que eu vou falar aqui é uma coisa muito simples. Tem um pessoal que já sabe, que eu já contei. Mas é uma cultura de honra que a gente criou lá na nossa casa. Então, é assim. Quando é aniversário de alguém, então, ou meu, ou do pastor Tony, da Bia, ou da Duda, o que a gente faz? Da meia-noite, né, que começa o dia do aniversário, então, daí todo mundo já se junta antes de dar meia-noite. Por quê? Tem uma disputa lá em casa para quem vai dar o primeiro parabéns, o primeiro feliz aniversário. E aí fica uma guerra, né? Não, porque não é meia-noite ainda, daí no relógio de um já dá meia-noite, no outro ainda é 11h59, daí fala que não vale. Por quê? Porque a gente quer, né, ser o primeiro a dar parabéns pro outro. E aí, começa então meia-noite e só vai terminar 11h59, né? Da noite do outro dia. Então, o aniversariante a gente chama de dia da rainha ou do rei. No caso, só tem um rei lá em casa, né? Que é o pastor Tony, o resto é tudo menina. Dia de princesa. Aí, nesse dia, a gente, né, o aniversariante, ele tem direito a quase tudo, vamos dizer assim, né? Porque tudo é muita coisa. A quase tudo. Então, por exemplo, se ela quiser, a pessoa quiser um copo de água, ela não pode nem levantar para pegar o copo de água. Então, você pega o copo de água para mim? E a gente tem que fazer sem reclamar. Por quê? Porque a gente está honrando a vida daquela pessoa no dia do aniversário dela. Então, tem direito de escolher onde quer tomar o café da manhã, onde quer almoçar, onde quer jantar. E daí, né, o aniversariante é tratado mesmo como
rei ou rainha. Todos os outros 3 integrantes da nossa casa têm que tratar o aniversariante muito bem. Nesse dia, além de tratar muito bem, a gente não pode nem suspirar assim, diferente, sabe? Ai, mas você pediu um copo de água? Vai pegar, folgada, você está do lado. Não pode. Porque a gente está honrando a vida dele, né? Ninguém, não tem briga com o aniversariante. É assim que a gente faz. É simples. Mas vejam que virou uma cultura de valorização lá em casa. Né? Eu não sei como é lá na sua casa, a rotina, mas você pode criar uma cultura de valorização. De repente, um prato mais bonitinho, né, que tem lá guardado, que eu não sei porque aqui tem gente que guarda as coisas, irmão, né, mãe? Tem gente que guarda roupa, guarda os melhores pratos, os melhores talheres. Para quê? Para receber a visita da Rainha Elizabeth? Não, gente, porque ela já morreu, ela não vai mais vir na sua casa. Então, usa tudo que você tem lá. Não guarda nada. Então, tem um prato bonito. Ai, porque eu ganhei esse jogo de jantar no meu casamento de 50 anos atrás. Ai, pelo amor de Deus, põe para usar. Próximo almoço, quero os pratos que você ganhou e as taças de cristal. Quero ser honrada. Não é? Então, é uma forma de honrar. Precisa ser todo dia copo de cristal e prato bonito? Não, não precisa ser todo dia. Mas você vê que o seu marido chegou cansado, né? Ai, vamos arrumar a mesa hoje mais bonitinha. Ai, hoje eu vou fazer uma surpresa para minha esposa. Faz lá a comida, sei lá, faz alguma coisa, arruma a casa. Né? É uma cultura de valorização. Vocês estão entendendo, irmãos? E entendam que tudo é a base do amor. Eu estou falando tudo diante da palavra do Senhor, diante de tudo que Ele nos ensinou. Ele é a nossa máxima referência. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque você é especial para Deus. A sua família, o membro da sua casa também é especial para Deus. Então, todos nós temos valor e a gente precisa aprender a valorizar. O terceiro segredo para amarmos a nossa família como Jesus ama é compreender como Jesus. Salmos capítulo 145, verso 8 diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Nós precisamos ter mais paciência e se colocar mais no lugar do outro, ser mais compreensível. É fácil? Não é fácil. Principalmente que volta lá no que eu falei, são 2 cabeças, quando é um casal, pensantes, pensa diferente. Chegou filhos, tem mais cabeças pensantes ainda, mais divergência aí nas opiniões. Chegou agregados, misericórdia. Piorou, né? Mais diferente ainda, mais opiniões diversas a gente vai encontrar. Então, a gente precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? Não ficar, mas a sua opinião não vale. Vamos parar, pensar, vamos tentar entender por que aquela pessoa está falando daquele jeito, de repente não está num dia bom, né? Nem todos os dias são bons. E aí, às vezes, a gente fala de uma forma estranha, diferente, né? E a gente precisa compreender. Deus compreende, eu falo que Deus compreende as nossas birras, né? Quantas birrinhas a gente faz também, a gente bate o pé, às vezes, para Deus. E Deus, Ele está sempre sendo compreensível com a gente. Então, a gente também precisa, todo o tempo, compreender a nossa família. Errar, a gente vai errar. Errar, o outro vai errar. Mas errou, a gente faz o quê? Pede perdão, reata, compreende. Amém, irmãos? Quarto segredo para amarmos nossa família como Jesus ama é proteger como Jesus. A Bíblia diz em Salmos 91, do 1 ao 2.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então, nós podemos confiar na proteção de Deus, como diz o salmista aqui. Nem sempre nós vamos poder estar do lado dos nossos filhos. As mães aqui, elas têm umas aflições, né? Quem é mãe, muito grande em relação a isso. Desde quando nasce, e aí a gente fala, cresceu, e a gente não tem mais preocupação. Dobra a preocupação. Porque enquanto é pequenininho, está ali com você, você está olhando, depois que cresce, aí vai embora, vai estudar fora, ou casa, a preocupação é pior, a preocupação aumenta, não é mesmo? Então, nem sempre a gente vai estar ali conseguindo proteger os nossos filhos, o nosso cônjuge, a gente não consegue ficar do lado, né, um do outro 24 horas. Isso foge do nosso alcance, isso foge das nossas mãos. Então, vou citar de novo a Ruth Graham, que vocês viram que eu sou fã deles, né? Dizia o seguinte: como mãe, meu trabalho é cuidar do possível e confiar a Deus o impossível. Então, a gente precisa ter isso. A proteção 100% é de Deus. Só Ele consegue nos proteger e proteger os membros da nossa família 100%. E Ele faz isso, meus irmãos, o tempo todo Ele está nos protegendo. E assim como Jesus nos protege, nós devemos proteger a nossa família. Como você protege a sua família? Já que eu disse que a gente não consegue estar protegendo 100% que foge do nosso alcance. Sabe como você protege a sua família? Não falando mal dela. Não fale mal dos seus filhos, não fale mal do seu cônjuge. Porque se você fala mal de algum membro da sua família, até mesmo dos agregados, se você falar mal da sua família, você está falando de si próprio. Porque a família, ela é uma união, ela é uma unidade, ela é um corpo. Tá certo que falam, que dizem que depois que os filhos casam, né, eles fazem a família deles. E a gente não tem que colocar o nosso pitaco, né? A nossa família é o nosso cônjuge. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. Né? Quem já tem aqui filhos casados, por quê? Atinge um familiar, atinge o nosso filho, ele não vai deixar de ser nosso filho. Então, também nos atinge, dói, a gente quer que proteja o tempo todo. Então, não fale mal dos seus filhos, não fale mal da sua nora, do seu genro, do seu cônjuge, porque você vai estar falando mal de você próprio. Proteja a sua família desta forma. Amém? E, em último lugar, persista como Jesus, persevere como Jesus, não desista. A Bíblia diz em Salmos também, 139, dos versos 7 ao 12. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Da mesma forma que não tem como fugir de Deus, não tem como fugir da responsabilidade de perseverar e não desistir da nossa família. Irmãos, você não pode desistir da sua família. Isso é um compromisso, isso é uma responsabilidade que você assumiu, que Deus te entregou. Não é que nem academia, eu vou lá, me matriculo, não gosto e paro e desisto. Você não pode desistir da sua família. A sua família é o seu compromisso, é de responsabilidade sua. Tá difícil? Vamos usar tudo aquilo que eu falei anteriormente para consertar, para transformar. Mas persista na sua família.
A Bíblia, ela nos conta a história do filho pródigo, que ele pegou toda a sua herança, que nem era de direito dele ainda, porque o pai estava vivo, e a gente sabe que herança só se pega depois do falecimento, e ele pediu a parte dele, e a gente sabe que ele gastou toda a sua herança de forma muito irresponsável, fez o que o pai não ensinou ele a fazer, né? E aí, ele, em dado momento, ele cai em si e ele resolve voltar. E a gente vê isso em Lucas, no capítulo 15, dos versos 17 ao 20. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. E a gente imagina, né, que eu gosto de imaginar a história da Bíblia, que esse pai já estava esperando esse filho há muitos e muito tempo. Eu imagino que não tinha uma noite que ele não deitasse e não pensasse nesse filho, não tinha um amanhecer que ele acordasse e não pensasse nesse filho, e ele esperava a volta desse filho todos os dias. Ele não desistiu desse filho. Esse filho foi desobediente? Foi. Fez tudo o contrário do que o pai ensinou? Fez. Gastou toda a herança? Gastou. Mas mesmo assim, esse pai esperava todos os dias esse filho desobediente, porque ele nunca desistiu dele. E é assim que nós temos que ser, nunca desistir da nossa família. Nós precisamos perseverar. Então nós precisamos ser como Jesus, perdoar como Jesus, valorizar como Jesus, entender como Jesus, proteger como Jesus e persistir como Jesus. É uma decisão, não um sentimento. É uma decisão nossa, é um posicionamento. Você não pode só dizer assim: minha família está na mão de Deus. Não está só na mão de Deus, está na sua mão também, é responsabilidade sua. Então, a gente precisa ter posicionamento, ser como Jesus, ter referência, ser como Jesus. E hoje a moda é, né? Seja a sua melhor versão. Não seja a sua melhor versão, seja a melhor versão de Jesus. Somos seguidores de Jesus. Então, nós somos imitadores de Jesus. Nós temos Ele como exemplo. Então, nós temos que fazer, nós temos que agir como Ele agiria, diante de qualquer situação. E eu garanto para vocês que, se você for a melhor versão de Jesus na sua família, tudo vai entrar no eixo pouco a pouco. Tudo que está bagunçado, tudo que está em discórdia, tudo que não está dando certo, tudo vai entrar no eixo. Porque onde tem, se a gente amar a nossa família como Jesus, e ter perdão, valorização, compreensão, não desistir, vai haver transformação na sua família. Amém? E se você esquecer tudo que eu falei sobre amar, perdoar, valorizar, compreender, proteger, persistir como Jesus, não esqueça e guarde somente uma coisa no seu coração: a sua família vai ser feliz e abençoada e vai ter sucesso. Repito, se você for como Jesus. Seja um discípulo, um seguidor. Amém, irmãos? Não é fácil. Eu sei que no dia a dia é difícil a gente lembrar de tudo isso. Mas se a gente só lembrar do que Ele é na nossa vida, do amor imensurável que Ele tem por nós, que Ele nos perdoa e que Ele nos valoriza todos os dias, a gente vai conseguir colocar tudo isso em prática. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei qual situação sua família se encontra. Mas Jesus sabe, porque Ele sabe e conhece todas as coisas. E mais uma vez eu volto a dizer: a sua família não está só nas mãos de Deus. Está nas suas mãos também. Então, está nas nossas mãos ser uma boa esposa, está nas nossas mãos ser um bom marido, está nas nossas mãos ser um bom filho, ser um bom pai, ser uma boa mãe.
Está nas nossas mãos amar, perdoar, compreender, valorizar, proteger e persistir. É nossa responsabilidade. Feche seus olhos que eu quero orar por você, pela sua família. Abra seu coração. Vai colocando na sua mente todos os membros da sua família, seu cônjuge, seus filhos. Senhor, eu sei que está em nossas mãos também, Espírito Santo. Nos ajuda, ó Pai, ser como o Senhor é, a fazer o que o Senhor faria, a amar como o Senhor ama. Senhor, muito obrigada, ó Pai, por Tua palavra, Espírito Santo, que nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos alinha, nos coloca na direção do sucesso e daquilo que tudo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que nós possamos ser agentes de Jesus, infiltrados em nossa casa, ó Deus, que possamos ser referência Tua, Espírito Santo, para a nossa família. Nos ajuda, ó Pai, a perdoar, a liberar o perdão, Espírito Santo. Ó Pai, que o Senhor, a partir de hoje, faça que cada um de nós saiamos daqui com posicionamento de sermos como Ti, Senhor. Livra, Pai, nossa família de toda seta maligna, de toda cilada, de toda discórdia. Que possamos desfrutar de um lar repleto de harmonia e paz. Que assim seja. Amém. Amém.